Como preparar um bom treinamento corporativo? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode preparar um treinamento, um workshop, uma palestra dentro da sua empresa. Quando você reúne os colaboradores para falar a respeito de algum tema, seja ele algum assunto comportamental ou um assunto técnico, como que você pode fazer isso de uma forma a ter melhores resultados, a te diferenciar enquanto profissional. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Renata Guzmão, eu trabalho há mais de 20 anos com treinamentos corporativos, tenho uma especialidade, a minha grande prática nos últimos anos tem sido aí com a parte de desenvolvimento de lideranças, então a gente faz treinamentos nas equipes, tanto de forma presencial, de forma online, fazemos treinamentos em grupo e também encontros individuais, onde através de mentorias individuais a gente também treina, como eu disse, em especial as lideranças, afinal de contas, né, a liderança ele é o grande exemplo, ele é o grande impulsionador de resultados, sejam eles técnicos ou comportamentais, dentro de uma equipe, e é esse o trabalho que a gente tem feito. Sou autora desses dois livros, o primeiro, De Funcionário a Talento, como torná-lo um diferencial no mercado de trabalho, onde ele contém os temas principais que as equipes, pessoas que acabaram de entrar na sua equipe ou aquelas que já estão lá há algum tempo, quais são os temas fundamentais para que ela tenha uma mudança de postura, para que ela atinja o seu desenvolvimento. Dá para contar nos dedos, né? Não sei aí dentro da sua equipe, mas nas empresas que eu presto serviço ou que eu trabalhei, dá para contar nos dedos, assim, aquelas pessoas que realmente se destacam, que a gente fala, nossa, esse daí é um talento. Então, esse livro tem esse objetivo. E esse livro ele também pode te subsidiar para você abordar encontros dentro das empresas, né? Os temas que você pode abordar, inclusive com exercícios práticos no final. E o segundo, o amarelinho ali, é o dele, Liderança na Prática, como desenvolver equipes de alta performance, voltado então para esse público que já chegou lá, que ou por seu tempo de casa, ou por suas capacidades técnicas, ou por sua formação, ou pela sua competência mesmo, ele conseguiu então chegar num cargo de liderança. Então, tem esses dois livros aí que foram frutos de toda essa vivência aí que a gente tem escutando os colaboradores, escutando a empresa no dia a dia de gestão de pessoas. Essa vivência aí, nesses mais de 20 anos em treinamentos corporativos, foram tanto na parte de trabalhar enquanto profissional de RH, que aliás, você vai ver que esse vídeo aqui é bem voltado para você que é analista, psicólogo, para você que é gestor de RH, analista de T&D, que é treinamento e desenvolvimento, enfim, muitos anos então, quase mais ou menos 16, 17 anos ali atuando nessa parte de dentro da empresa, nos trabalhos mesmo dentro da empresa, e há mais de 4 anos eu faço isso de forma autônoma. Então hoje o meu trabalho é ser treinador corporativo e coach de líderes. Então, como eu falei, de forma presencial ou em grupo. E nesse vídeo eu trouxe para você os principais insights do que destaca um bom treinamento daquele treinamento mediano. E esse vídeo, então, ele é mais focado para você profissional de dentro da empresa. Mas se você não é um profissional que trabalha com treinamento dentro da sua empresa, que você não é um colaborador, uma pessoa, um profissional contratado apenas por uma empresa, mas você presta serviços de treinamento corporativo, assim como eu faço hoje, esse vídeo também vai te ajudar bastante, porque é muito importante que esses dois estejam muito alinhados, o profissional de RH e o facilitador, instrutor, treinador, enfim, né, como chamar, que eles estejam bem alinhados ali para entregar um bom resultado, que esse é o maior objetivo de ambas as partes. Então, esse vídeo vai auxiliar os dois, o profissional como ele prepara esse bom treinamento e também o instrutor, o orientador, para que ele esteja atento aí a esses pontos, certo? Então, espero que esse vídeo faça muito sentido aí para você. Bom, para começar, um bom treinamento ele tem que ser feito com o resultado de um bom diagnóstico. O maior erro que eu cometi nos anos ali à frente de serviços, de projetos de treinamento, foi treinar as pessoas com base naquilo que eu achava que elas deveriam ser treinadas. Então, eu acho que os colaboradores, vou falar um pouquinho mais de aspectos comportamentais, certo?
que foram os treinamentos que eu mais ministrei. No entanto, cabe aí para treinamentos técnicos também, processos, boas práticas de fabricação, técnicas aí da aplicação que você tem que ter no seu dia a dia, enfim, certo? Tanto faz. O maior erro que eu cometi foi: eu acho que a equipe está precisando de um treinamento de comunicação. Eu acho que a equipe está precisando de um treinamento de atendimento. Ah, e se você é profissional de RH, você também deve receber muitas demandas. Então, olha, a minha equipe está precisando de um treinamento de ética profissional, de postura profissional, de comprometimento no trabalho. E aí, essas demandas, elas são muito importantes, elas são, para nós, que a gente fala sintomas, são sintomas interessantes para você começar a mensurar as suas necessidades de treinamento, ou para você agregar nas suas necessidades de treinamento. Mas não significa que ela vai demandar uma necessidade de treinamento. Pode ser que você queira falar de comunicação, mas não seja aquele momento de falar da comunicação. Talvez tenha outras demandas mais importantes. Pode ser que aquele líder ele esteja trazendo essa demanda porque tem um colaborador dele com falta de comprometimento e ele não tem a capacidade ou a coragem ou a vontade ou simplesmente não sabe que é papel dele chegar ali e fazer ele essa correção através de um feedback. E você, como profissional de RH, você precisa detectar isso. Por quê? Porque o seu tempo é muito precioso. O tempo dos colaboradores que vão estar ali assistindo é muito precioso. Então, é muito importante que esse diagnóstico ele seja feito de uma forma com uma metodologia, de uma forma mais formal, ou seja, que não seja só alguma coisa de boca para fora. Você pode até fazer isso de boca para fora. O importante, que eu sempre digo, entre não ter e ter um diagnóstico, se, eu não tenho diagnóstico, então vou parar, nem vou fazer treinamento. Não, a gente precisa, na minha opinião, treinar, precisa estar envolvendo as pessoas. Mas você vai ter muito mais resultado, você vai passar muito mais seriedade do seu trabalho se você fizer esse levantamento dessas expectativas. E como que você pode fazer isso? De diversas formas. Eu trouxe aqui duas que são bem importantes, que é um diagnóstico e também um levantamento de necessidade de treinamento, mais conhecido como LNT. O diagnóstico, que também não deixa de ser um levantamento de necessidades, qual que é a diferença do LNT? É porque o diagnóstico você faz ele ali, às vezes de maneira presencial, ouvindo os colaboradores, tendo contato com as pessoas que vão sendo treinadas, fazendo uma avaliação, uma observação no dia a dia mesmo, em loco. Então, pode ser até que você não consiga, nesse diagnóstico, dados, por exemplo, dados objetivos, mas você consiga informações qualitativas que possam levantar a necessidade de treinamento. Por exemplo, nas empresas onde eu ministro treinamento de liderança, eu tenho tido essa prática. Não é todo mundo que compra essa parte, certo? Porque depende muito de uma empresa para outra, de orçamento, enfim. Mas a grande maioria das empresas, em especial as empresas maiores, elas compram essa parte do diagnóstico de treinamento. E como eu faço? Eu vou até a empresa, reservo um dia especificamente para ouvir os colaboradores. Como os treinamentos eles são de líderes, treinamentos de liderança, então normalmente eu ouço quem é da equipe. Afinal de contas, né, o gestor, o RH que me contratou, ele tem uma visão do que precisa ser treinado, mas nada como eu conversar com os clientes dos líderes. Então eu vou com algumas perguntas abertas, vou ali num Forms mesmo, né, no Google Forms, e ele pode ir ali, né, com uma pessoa de fora, ouvindo, uma pessoa imparcial, pode aparecer dados muito importantes. Então, às vezes, o RH me chama para desenvolver, por exemplo, como delegar, como lidar com as novas gerações, que na época da gravação aqui desse vídeo está muito em alta. Mas ali, no diagnóstico, eu observo, por exemplo, que o problema está sendo comunicação, está sendo a parte de feedback, comunicação assertiva, até a parte ali de assédio, moral, enfim, isso tudo a gente consegue captar aí num diagnóstico. Então, você ou contratar um profissional para fazer isso é muito importante. Uma outra forma de você diagnosticar também é você olhar
para os indicadores da sua empresa. Sua empresa deve ter indicadores, então o nível de satisfação dos clientes, o turnover, como que está o absenteísmo, então como que as pessoas estão se comportando, né? Em especial você, profissional de RH, deve ter acesso a isso, indicadores assim que vão impactar diretamente aí nos resultados. Por que eu estou falando isso? Porque tem indicador que às vezes a área de T&D utiliza e ele não é tão relevante assim para resultados, ele é bom para mostrar que você está trabalhando e que a empresa está preocupada com isso. Por exemplo, quantidade de horas de treinamento é um indicador, nós temos que ter. Aliás, né, existem certificações aí de qualidade, de licenças, que são com base na quantidade de horas que você treina. Isso é muito bom, mas e o resultado? Às vezes eu estou dando 300 horas de treinamento por mês, mas não está dando resultado nenhum. Então, esteja atento com base nesses indicadores que podem realmente impactar, né? Faturamento, lucratividade da empresa, isso tudo é um indicador bem importante para ser olhado, para depois você mostrar um antes e depois. Como que o treinamento, ele auxiliou nesses resultados, porque a gente sabe que tem indicador que depende de outras vertentes também, além do treinamento, mas eles são muito importantes ser olhado. Então, diagnóstico, ou conversando, ou observando, ou também através de indicadores. E o segundo é o levantamento de necessidade de treinamento, também conhecido como LNT, que você propõe através de perguntas mais diretas, em especial com líderes e pessoas estratégicas dentro das equipes que você trabalha, para que eles te ajudem a levantar quais são os temas para serem desenvolvidos com a equipe deles. Então você já pode dar algumas opções, mas com certeza através ali, né, de escolhas, opções, ou também deixar aberto para que eles coloquem quais são as principais deficiências encontradas. E o LNT, ele é muito importante porque você pode aplicar um depois, um posterior, e identificar se houve uma melhora. Então, vocês percebam, trabalhar desta forma formalizada, ele dá muito mais seriedade e credibilidade para o seu trabalho. É muito interessante nos programas de desenvolvimento que eu conduzo, porque quando, né, um líder, um gestor, ele me contrata, ele também quer ver resultados. Então, a gente faz esse levantamento antes. Se a empresa não comprou o diagnóstico, pelo menos eu faço ali bastante alinhamento com o gestor, com o RH que está me contratando, e ao longo do tempo, já faz parte do programa de desenvolvimento eu fazer reuniões com esse mesmo pessoal, né, com as pessoas aí que adquiriram esse treinamento, que estão diretamente interessadas nesses resultados, para a gente ver o quanto que aqueles resultados estão evoluindo. E claro, né, ali no treinamento você pega muita coisa, quem que está envolvido, quem que não está, quem que está participando. Então tem muito dado interessante para a gente trabalhar. Eu digo assim, ó, não tem como não desenvolver as pessoas que estão ali sentadas te escutando, se você trabalhar dessa forma aí, um pouco mais formal, formalizada com o método, tá? Então, a primeira coisa, realize um diagnóstico das necessidades dos treinamentos. Tô com esse diagnóstico, eu vou escolher então quais são os temas que eu vou levar, e claro, com base aí nesse meu diagnóstico, mas também assim, qual é o formato certo que eu vou levar. Então, esse treinamento ele vai ser presencial, ele vai ser online, qual que é a quantidade de horas que eu vou dedicar para um treinamento. Isso é uma dor muito grande do profissional de T&D, por quê? Porque é muito difícil, muitas vezes, tirar as pessoas ali dentro, tirar, né, ali dentro do dia a dia de serviço. Por que eu falo tirar, entre aspas? Porque ela pode não estar ali trabalhando, mas ela vai estar dentro do trabalho dela, mas estar dentro de uma sala de treinamentos também é estar trabalhando. Então é muito importante ter esse cuidado aí com o formato do treinamento. Hoje em dia tem muitos treinamentos híbridos, então que tem gente presencial, mas tem gente de forma online também. Então esse formato ele é muito importante. Eu sempre digo assim, ó, quanto mais pessoas envolvidas em uma turma, menos horas você dedica para o treinamento. Então a gente chama assim, ó, faz ali uma pílula de conhecimento, faz ali pequenas sacadas que você tem entre 40 e 50 minutos. Eu trabalhei muitos anos num hospital com muitos colaboradores. Hospital
assim como muitos outros serviços, não pode parar, não para, né? São 24 horas. Então era impossível tirar as pessoas por muito tempo ali do seu dia a dia, da prática de trabalho. Então a gente fazia pílulas, coisas mais objetivas, mais rápidas. Ah, mas vai pouca gente, não é todo mundo que participa. Olha, quanto mais interessante for o tema do seu treinamento, quanto mais sentido fazer para aquela pessoa ou para aquele líder que vai encaminhar aquela pessoa, no caso de treinamento de equipe, com certeza você vai ter uma adesão maior. E aí entra o quê? Lá no primeiro. Por que é que as pessoas não estão comparecendo? Também é um indicador. Então, isso pode fazer sentido. Agora que eu falo assim, ó, não pare de treinar. Não pare de treinar. Pode ter uma pessoa ali no seu público, 2 pessoas ali na sua plateia, e entregue o treinamento com a mesma qualidade, porque vai fazer, se fizer diferença para um, pode vir através de efeito cascata e trazer muito mais gente aí para estar comprando a ideia dos seus treinamentos, certo? Então esse formato, ele é muito interessante, a quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de horas. Então normalmente um treinamento corporativo dentro da empresa, certo? Ele dura de 1 hora até 4 horas no máximo, certo? 4 horas, de 1 hora a 4 horas. Então pode oscilar aí nesse período. Por que eu falo dentro da empresa? Porque às vezes a empresa quer levar para fazer uma convenção, uma imersão, uma vivência. Aí já dá para fazer uma coisa, às vezes, fora da empresa, mais interessante. Trazer vários temas agregados com a empresa, às vezes tem um resultado, vamos lançar uma meta, vamos lançar um programa. Então aí sim pode ser até mais que isso. E aí, claro, né, vai ser um dia mais vivencial, como o nome já diz, vai todo mundo almoçar junto, fazer dinâmica juntos, então tem como fazer isso também. Mas dentro da empresa, ali no auditório, no RH, no refeitório, onde for, na sala de reuniões, de 1 a 4 horas no máximo. Então o formato, ele é muito importante. Então já vimos aqui, ó, que o diagnóstico é importante para eu escolher o tema e depois do tema, o formato que eu vou entregar aquilo. Vai ser presencial, vai ser online, vai ser híbrido e a quantidade de horas dedicada para isso. Depois é a forma que eu vou passar esse conteúdo, ou seja, a metodologia. Como que esse conteúdo ele vai ser passado? Então, ele vai ser passado de uma forma mais teórica, vai ser passado de uma forma mais prática. Quais são os recursos que eu vou utilizar para passar esse conteúdo? E aí vem um cuidado muito grande. Como eu já falei em outros vídeos aqui anteriores, treinamentos corporativos, eles devem ser bastante práticos, porque, em primeiro lugar, você as pessoas estão saindo ali de uma prática, de uma rotina, talvez com a cabeça quente ali, que ele estava pensando, estava produzindo. Então, para reter a atenção dessas pessoas que vão sentar ali e só ficar lendo slides, é muito complicado. Ou lendo apostila, tem gente que vai, que dá texto, apostila, é muito complicado. Então, ele tem que ser mais prático para você reter a atenção das pessoas. E por outro lado também, o treinamento corporativo, o público, na grande maioria, são adultos. E adultos aprendem quando têm a oportunidade de construir junto o conhecimento. Então, isso chama andragogia, que é a metodologia de ensino-aprendizagem para adultos. Se você é profissional de RH ou de treinamentos, se você vive disso, busque técnicas andragógicas, busque conhecer a respeito um pouco mais aí de dinâmicas para envolver um pouco mais o seu público adulto. Então, a forma é sempre muito importante. Então, se a gente pudesse colocar assim, ó, numa escala de porcentagem de como você vai entregar isso, a gente coloca assim, ó, 10% de teoria. Às vezes você tem muita teoria para passar, muito dado para passar, mas escolha o que realmente você quer que aquela pessoa saia dali sabendo. Então, por exemplo, eu vou falar sobre feedbacks. Feedbacks, tem muita coisa para falar a respeito de feedbacks para uma liderança, mas o que exatamente que eu quero que aquela pessoa saia dali sabendo? No meu caso, o que eu quero que ela saia sabendo é que antes dela dar um feedback, ela precisa ter um fato concreto para dar uma devolutiva. Feedback não é da cabeça, senão é julgamento. Feedback, ele precisa ser baseado num comportamento visto que ele tem. Então, se a pessoa saiu, se o líder saiu ali da carteira, do meu encontro, já sabendo identificar isso, check, eu já consegui o meu objetivo. Então,
Para isso, o que eu vou levar? Vou levar conteúdo, vou levar teoria, vou falar de programação neurolinguística para ele, vou falar de várias coisas que comprovem aí essa questão. Aí 20% são debates, são ali a parte que a gente fala assim, ó, para treinar mais os sentidos das pessoas. Você tem na sua carteira pessoas que são, no seu público, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que trabalham mais a parte do tato. Tem gente que tem até os sentidos, né? Até lá o olfato muito forte. Eu já vi gente assim, às vezes na hora de fazer um treinamento, faz reflexões e solta um cheirinho ali, enfim, aí já dá para aprofundar bastante, porque a gente precisa estimular os vários sentidos, já que na sua público tem pessoas que se estimulam por vários sentidos. Então é a hora de levar vídeos, músicas são muito importantes, às vezes para associar, às vezes para fazer as pessoas dançarem, se mexer, que já mexe um pouco com as pessoas que são mais sinestésicas, que a gente fala. Então, esses 20%, 10% então teoria, slides, apostila, colocação, 20% é ali a parte de vivencial e 70% a parte prática. Então, vamos lá, vamos praticar um feedback? Vai, um dá feedback para o outro. Olha, vamos construir juntos aqui sei lá, um treinamento de oratória. Então, agora você vai dar a sua oratória, você vai dar a sua palestra, você vai dar o seu conteúdo. Eu já, nos programas de desenvolvimento, a gente sempre, entre os encontros, né, normalmente nas empresas a gente faz vários encontros, e aí entre um encontro e outro eles sempre ficam com ações práticas, né, então como praticar aquilo, como você praticou aquilo que a gente viu, então tem um tempo ali para eles compartilharem essa prática, é, assuntos também que a gente pode abordar através de psicodrama, ou seja, representa aqui um bom atendimento ou um mau atendimento, enfim, jogos que são muito importantes, dinâmicas mais vivenciais, olha, nada ensina mais como uma dinâmica, como uma prática, que como o nome diz, já é ali de uma forma mais dinâmica, 70% então reservado para a prática. Não vai ter erro, as pessoas vão amar sair do seu treinamento. Pensa aí nos treinamentos que você já participou, sem dúvida foram esses que têm esse formato. Olha, muito importante é dizer assim, ó, quando você fala assim, vamos todo mundo levantar, vamos fazer uma dinâmica, e você já sente ali, as caras e bocas ali, porque claro, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Isso não é da pessoa, é o nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele é muito adaptável. Então, se eu sentei numa carteira aqui para ficar escutando, eu já quero ficar aqui. Então, com certeza vai ter alguma reação, por muitas vezes não tão positiva. Mas acredite, é melhor para aquela pessoa ela ir para uma prática do que ela ficar só ali sentada, às vezes dormindo na carteira. Então, vá para a prática ali quando fala de metodologia, certo? Então, já falamos aqui, ó, de uma boa preparação envolve um diagnóstico bom, envolve você escolher o método certo, o formato certo, você escolher como que vai dar esse conteúdo, e aí a gente entra na parte do instrutor. Quem vai ministrar esse treinamento? Quem vai ministrar? É você mesmo? É um profissional de dentro da empresa? É às vezes o coordenador daquela área? Ou às vezes alguém, já aconteceu comigo, por exemplo, nesse formato feedbacks, né? Falar sobre feedbacks. Eu chamei um dos líderes de dentro da empresa que eu considerava assim, ó, ser excelente nesse assunto. Então, ele foi lá e ele falou como que era a prática dele. Então, imagina, além de ele falar na prática, as pessoas conheciam ele e imagina o envolvimento que não causa com essa liderança e o quanto que ela não ficou envolvida. Então, pega alguém que ó, é top naquele assunto para colocar, olha lá, né? Nem dá um diploma lá para a pessoa, dá um certificado para ela de que ela foi, de que ela ministrou um treinamento. Vixe, isso vai gerar muito engajamento, retenção ali dentro. Então, pode ser profissionais de dentro da empresa. E aí, eu coloco assim, ó, às vezes a gente menospreza muito os profissionais de dentro da empresa. Inclusive, eu vejo muito profissional de RH se menosprezando. Nesses assuntos comportamentais, assim, olha, você mesmo poderia ir lá, abordar, falar, criar uma conexão com as pessoas. Muitas vezes eu já escutei assim, nossa, Renata, contrataram um palestrante de fora, mal caríssimo, para vir aqui falar dentro da nossa empresa, coisas que você fala muito melhor aqui para nós. E outra coisa, você conhece a nossa realidade aqui dentro.
Então, comece a praticar você mesmo, né? Então, imagina quantas habilidades que você não vai desenvolver ao preparar e ao ministrar um treinamento corporativo. Então, tem que fazer mesmo, tá? E isso pode ser até uma faca no meu coração, né? Falar, eu enquanto profissional que presto esse tipo de serviço, mas eu sempre digo, tem muito profissional de RH bom e com muita competência, às vezes equipes de 3D muito grandes e que podem, e competentes e que podem, sem dúvida alguma, entregar esse resultado aí. Mas também há de se considerar, contratar, claro, profissionais de fora. Profissionais de fora, eles vêm com muita bagagem para mostrar, assim, ó, outros pontos de vista para aquelas pessoas. Profissionais de fora, às vezes eles vêm, claro, com métodos diferentes e fora assim, ó, que a percepção dos colaboradores quando a empresa contrata um profissional de fora para se desenvolver é muito grande, tá? É muito positiva. Nossa, né? Estão investindo aqui na gente. Então, considere sim trazer profissionais de fora. E assim, ó, você vai encontrar profissionais de fora, nem sempre, ai, é uma crença, né? Nossa, mas é muito caro contratar profissionais de fora. Nem sempre. Você vai encontrar profissionais, e aí eu digo, né, relacionado aos meus concorrentes, que vão cobrar de todos os tipos. Às vezes até gente que presta serviço voluntário para fazer isso, sem dúvida alguma. Às vezes universidades que dispõem profissionais, instrutores para falar desse tema que você está, estagiários, alunos, residentes, enfim, você pode contar com parcerias do seu sindicato para trazer gente de fora para falar a respeito desses temas aí. E nem sempre com um investimento muito alto. Aliás, eu já ouvi dizer, né, de profissionais que cobram muito caro, empresas que cobram muito caro, e vai lá e a entrega não tem assim, ó, novidade nenhuma, surpresa nenhuma. Então, trazer de fora é possível e é possível fazer isso com um investimento não tão alto, caso esse seja aí uma grande dor da sua empresa, como muitas que eu já trabalhei, certo? Então, já falamos aqui a respeito do diagnóstico, de uma boa preparação, já falamos do formato certo, como entregar um treinamento e já falamos do conteúdo, qual é a forma melhor de você entregar esse conteúdo, que é a metodologia, e também do instrutor interno ou instrutor interno. E aí passamos para o nosso próximo passo, que é ter um cronograma desse treinamento. O cronograma ele é muito importante. Olha, eu já tive as duas experiências, que é ministrar um treinamento com cronograma e um sem cronograma. O que é cronograma? É realmente você colocar 8 horas eu vou começar, vou receber as pessoas. 8h05 eu vou dar as boas-vindas. 8h10 eu vou apresentar o instrutor. Detalhes que a gente acha assim, ó, que não são importantes, que a gente às vezes ignora, mas que ele pode fazer toda a diferença na hora da entrega ali de um cronograma. Um cronograma, ele pode dar mais, um respeito maior, ele dá uma outra visão para o seu treinamento, para quem está te ajudando ali na organização, e ele também te norteia muito. Olha, você já deve ter ido em treinamento assim, ó, que fica todo mundo perdido, que você não sabe quem que vem antes, quem que vem depois, e pior ainda, treinamento que fala assim, ó, vai ser 1 horinha de palestra, aí você vai lá, é 1 horinha, 1 horinha e meia, 2 horas, claro, a pessoa nunca mais vai voltar e você perde a sua credibilidade. Então, ter um cronograma, um passo a passo ali, é muito importante. Então, que horas que vai ser a dinâmica, que horas que vai ser a apresentação, quanto tempo você vai dar para as discussões em grupo, você vai passar ali um vídeo de 3 minutos, coloque esse vídeo também, eu costumo fazer assim, coloco 5, daí dou até uma estendidinha, caso tenha algum tipo de atraso. Então, fazer um cronograma, muitas vezes com folga, certo? Para você trabalhar ali de uma maneira bem direcionada. Isso, além de fazer com que o treinamento ele fique mais otimizado, você consiga ter um norte de se você está cumprindo ali os seus objetivos ou não, certo? Então, o cronograma é muito importante. Às vezes, pode acontecer, e não é raro, você não conseguir cumprir o seu cronograma. Então, você tem duas opções. Ou você vê o que você... Porque já acontece, muitas pessoas começam a participar demais. Que bom, tá? Que bom. Se isso acontece, não é uma coisa negativa. Porque as pessoas estão envolvidas. Então, ressignifique isso. Nossa, não deu tempo. Não, que bom, as pessoas participaram, fizeram perguntas, gostaram de discutir em grupo. Lembra? Você trabalhou muito ali a parte prática. Então, check.
Às vezes, agora sim, você também tem que saber retomar. Às vezes, se a discussão está saindo muito do assunto, então é a sua hora de olhar no seu cronograma e falar: ó, pessoal, volta aqui, ó, para a gente voltar aqui para o nosso cronograma. É você que tem que fazer isso, o organizador, o condutor. Então, você retomar ali, isso vai passar uma credibilidade do seu trabalho também. Por quê? Porque muita gente está ali e fala: meu Deus do céu, se essa discussão aqui continuar, que horas que nós vamos voltar? Então, as pessoas já começam a se perder. Então, se você entra ali, né, com firmeza, fala: pessoal, eu sei que está muito gostoso aqui a discussão, mas vamos retomar aqui para a gente ir para o assunto. Ou às vezes, e acontece de você tá vendo ali que a discussão está indo, que não vai dar tempo, você entrar e realmente falar, pessoal, olha, graças a essa discussão tão importante aqui que a gente teve, eu ia passar um vídeo, mas não vai dar tempo de passar o vídeo, mas eu considero que essa discussão foi muito mais importante do que o vídeo, ou esses slides que eu ia mostrar. Então perceba que não só você ter o cronograma, mas você demonstrar uma atenção para o cumprimento dele, ele tem uma percepção diferente no seu treinamento. E claro, se for mais de um encontro, como nos programas de desenvolvimento, por exemplo, a gente pode ir adequando. Então, olha, não deu tempo de falar isso no nosso próximo encontro, então você já adequa o seu cronograma aí do novo encontro para colocar os assuntos pendentes. Então, isso vai te dar um norte e vai ver se você está cumprindo ou não o objetivo do seu treinamento. E por último, vem aí a parte da avaliação. Como que foi? Como que foi o treinamento? Então, o pós-treinamento ele é muito importante. Qual que é a avaliação? E aí a gente tem vários tipos de avaliação. Tem uma avaliação do aprendizado, que o que, que é? Você colocar uma provinha, colocar um teste, perguntas e respostas, um quiz lá para ver qual foi a retenção das pessoas. Isso também pode ser visto, ser apresentado aí como resultado dos seus treinamentos. Tem a avaliação de reação, que também é muito importante, que é o que as pessoas acharam do treinamento, do material, do organizador, do lanche, caso tenha lanche, do instrutor. Então, é o que a gente chama de avaliação de reação. Como o nome diz, é como as pessoas estão se sentindo pós-treinamento. Ela não avalia os resultados, porque nem sempre um treinamento que as pessoas saem felizes, gostaram do orador, ela vai automaticamente dar resultados, mas ela é um indicador importante para saber se as pessoas estão gostando do jeito que você está levando o treinamento. E ela traz informações bem importantes. E por último, avaliação dos resultados, que é você pegar aquele primeiro resultado lá que você teve, turnover, deficiências, satisfação do cliente, absenteísmo, e você, após um tempo de estipulado ali, para ter, claro, condições de ver ali se as pessoas estão praticando, qual foi o resultado que esse treinamento deu, para ver se você continua com esse programa ou faz as adequações. Então, essa é a última parte da avaliação. Então, olha, nós falamos aqui a respeito de bons passos para você preparar um bom treinamento. Então, nós colocamos aqui a parte do diagnóstico, que é o levantamento de necessidades, qual é o formato certo que você vai entregar aquele treinamento, então online, presencial, quantidade de pessoas, carga horária, qual é o como que você, qual vai ser a metodologia que você vai passar aquele conteúdo, quem é o instrutor, se vai ser externo, se vai ser interno, a importância de ter um cronograma para seguir e por último, a avaliação. E aí, olha só, você que está assistindo aqui esse vídeo, eu quero te dar de presente um checklist de treinamento, um checklist, ou seja, a hora que você for fazer um treinamento, qual que é pontos, quais são os pontos importantes que você deve observar. Alguns que eu falei aqui, mas tem alguns adicionais aí. Então, se você quer receber esse checklist, você vem aqui nos comentários, você vai acessar o meu site, certo? No site lá vai te levar para uma página onde vai estar lá Fale Comigo, e aí você pode solicitar o seu checklist. Lá no meu site, você também já vai encontrar um PDF do meu primeiro livro para ser baixado, do e-book do meu primeiro livro. Lá você vai encontrar também mais detalhes a respeito do meu trabalho como coach, treinadora corporativa. E se você quiser, também deixa aqui nos comentários. Eu quero checklist, certo? Não sei qual plataforma que você está vendo aí esse conteúdo, mas coloca aqui nos comentários. Eu quero esse checklist, que eu vou com certeza entrar em contato com você e encaminhar com o maior prazer aí esse conteúdo que vai te ajudar a ter treinamentos mais eficientes.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, você já dá um like, encaminha para as pessoas que você acha importante terem acesso a esse conteúdo. Se inscreve aqui para você receber mais conteúdos que estejam relevantes aí para a parte de treinamentos corporativos e até o próximo vídeo. Um abraço!